Oi, boa noite, pessoal. Tem alguém aí? Me mandem um oi, me mande um boa noite. Deixa eu chamar alguém aqui. Oi, Valéria. Boa noite, doutora Valéria Afonso. Boa noite. Boa noite, Luana, Luana Caldas. Quem mais? Cadê o pessoal que vai chegando? Boa noite, Luana. Boa noite, querida. A Luana é uma moderadora, né, Luana? Tá aí com a gente na batalha, na luta, aí compartilhando. Será que meu relógio tá adiantado? Né? Eu quis ser britânica, tá? 19 horas em ponto eu entrei. Luiz Henrique, França, boa noite. Solange, o sol da vida da Alessandra. Né, Sol? Boa noite, Solange. Rodrigo Rocha, meu amigo, seja bem-vindo. Diva Cordeiro. Olha, eu tenho sol na minha vida também, viu, Solange? Tem a Diva, tem a Luana, tem a Hanna. Esses são os sols da minha vida, as estrelinhas. Renato Salles, meu amigo e fiel escudeiro. Tá sempre aí de plantão, seguindo a gente, apoiando. Obrigada a você, Solange, pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Sem vocês, eu não sei o que seria. Tá? Muito obrigada. Luana, então, a Luana é uma moderadora, a Luana é uma batalhadora que está aí em prol desse projeto nosso aí, né, Luana? Nos ajudando. Muito obrigada por esse carinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? O som tá bom? Quer que eu fale mais alto? A Luciene lá do Rio de Janeiro, minha amiga, minha querida, que me manda assim umas mensagens muito, muito interessantes, umas orações muito legais, que tem hora que chega numa hora boa que me eleva a alma. Então, muito obrigada pela sua presença aí, Luciene. Gostou agora, Luciene? Não te chamei de Dona Luciene. É Luciene. Tá tudo bem? Tá ouvindo? Tem hora que as mensagens dão uma travada. Obrigada. Obrigada, Diva. Tá ok, né? Gesilda. Bem-vinda, Gesilda. Boa noite. É que eu falo normalmente alto, gente. Eu sou meio, né? Eu falo, eu gesticulo. Então, não tem nenhum problema se pedir para falar mais alto. Tereza Cordioli, bem-vinda. Minha comadre. Bem-vinda à minha live. Cadê o pessoal? Deixa eu esperar um pouquinho mais para a gente começar a falar. Tânia Maria, bem-vinda, boa noite. Tem um pessoalzinho novo. Boa noite, comadre. Bom, gente, o tempo mudou aqui em São Paulo, começou a ficar frio, entendeu? Deu uma ventania agora no final do dia, ficou tudo escuro, entendeu? E tá
Tá pretendendo. Mas eu tinha ouvido falar que o tempo ia mudar amanhã. Mas hoje já deu. Eu gosto do frio, então eu sou suspeita. Adoro frio, adoro, entendeu? E bom para dormir. Lógico, me levantar, né? Mas eu gosto do frio. Vanessa Furlan, muito boa noite, minha querida. Tá sempre junto também. Rosimeire Maziero, muito obrigada pela presença. Paulo Pavese, boa noite, Paulo. Boa noite, bem-vindo, Paulo. Muito obrigada por tudo. Tá chovendo aí, Tereza? Francineide. Francineide Mourão. Muito obrigada, querida. Tá sempre mandando uma mensagem também. Ah, em São Vicente também choveu, a Solange está falando. É ruim, né? São Vicente, chove, praia, aí acaba com a. Tá acabando as férias, né, pessoal? Tá voltando, a molecada tá voltando às aulas, daqui a pouco o trânsito começa a travar novamente. Meus filhos voltam amanhã. Amanhã não, quinta-feira. Não é um bom dia para voltar, né? Porque você já viu. Mas eles estarão lá, nem que sejam só eles. Obrigada. Anjo é você, Renato. Ah, você gosta do frio também, Solange? Eu também gosto. Eu fico. Eu sei que a gente come mais, mas a gente também parece que gasta mais energia, né? Então, me é tão gostoso comer no frio. Ai, oi, obrigada, Vanessa. A Vanessa Furlan, ela assiste as nossas lives, a minha e a do Paulo, com os dois filhinhos dela, o Guilherme e a Clarissa. Hoje ela tá lá com a Clarissa assistindo. Um beijo para você, Clarissa. Clarissa tem 12 anos, né? E tá lá nos assistindo. Isso mesmo. Comece a assistir, comece a nos seguir, comece a se informar desde cedo, entendeu? Vamos ouvir coisas boas, coisas positivas, ficar bem informada, entendeu? Isso é importante, né? E coisas verdadeiras, né? Porque é importante que hoje está tão complicado a gente assistir essas coisas de televisão, porque muitas vezes, né, tem algumas coisas que não condiz com a realidade. Então, vamos nos informar de forma segura. Alessandra, minha querida. Alessandra está na live. Agora sou eu que vou fazer farra com você. Entendeu, Alessandra? Alessandra é uma das minhas amigas. A Alessandra, ela tem uma página maravilhosa. A Alessandra faz umas vendas maravilhosas. Tô louca para conhecer. Ela faz o Bazar Tentação, né? Todos os dias eu tô lá ligadinha nela, vendo ela vender as coisas. Uma batalhadora. A Alessandra também tem uma história de violência doméstica, uma história de superação, que é o mais importante, né? E eu estou bastante ansiosa e bastante nervosa que eu vou conhecer a Alessandra pessoalmente essa semana, né? Vou estar indo até o Guarujá para conhecer a Alessandra. Então, assim, bastante feliz com essa possibilidade de conhecer a Alessandra. A Alessandra tem me ajudado bastante, tem compartilhado as minhas coisas, tem ajudado a crescer aqui a minha página, o meu perfil, né? E a Sol é a diva da Alessandra, é o sol da vida da Alessandra. Eu tenho uma diva que é sol aqui também, viu, da minha vida. Silvia Franco tá na minha live, bem-vinda. Todo mundo dando boa noite pro Paulo. A diva tá te dando boa noite, Paulo. A Alessandra não é fraca não, ela tenta mesmo. A mamãe está trabalhando e assistindo você. Olha que bonitinho. Obrigada, gente. Obrigada. Ai, tão bom isso, né? Gente, eu quero dizer isso para vocês, assim, de todo o meu coração. Da satisfação. Acho que vocês devem saber, eu sou muito nova na rede social, né? Eu não tenho todo o traquejo que a maioria de vocês tem, né? De fazer vídeo, de fazer live, entendeu? Eu sempre trabalhei
com essa situação dentro dos direitos humanos, como voluntária, viajando, tudo, mas nunca fui de postar muita coisa do que eu estava fazendo e nem transmitir através de live nem de vídeos, né? E agora, em virtude desse projeto que nós estamos desenvolvendo, eu tive que ingressar nesse meio aqui e, assim, eu estou, assim, me sentindo, assim, altamente feliz e satisfeita com a manifestação de carinho, né? Então, a gente sabe que a vida muitas vezes não é cor-de-rosa, de vez em quando você recebe algumas coisas que não são muito positivas, mas eu posso dizer que quase que na totalidade, quase que 100%, é muito positivo, muito positivo. Bom, gente, nós estamos aqui com 27 pessoas, eu acho que a gente já pode começar aí falar sobre o nosso tema, né? Então, o tema escolhido que nós colocamos em votação a semana passada foi a violência doméstica, né? Eu acho que vocês se recordam, houve uma votação e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, né? Então, é um tema bastante, infelizmente, atual, né? Se discute muito isso. E a gente, cada vez que a gente abre e busca uma pesquisa, a gente tem coisas novas, dados novos e, infelizmente, crescente, né? Que é essa que é a grande preocupação da gente, de estar debatendo sobre isso e falando sobre isso, né? Então, é um tema que está sempre atual e a gente tem que estar sempre nos informando, porque a coisa é tenebrosa. Então vamos lá, gente. Eu tenho algumas opiniões próprias, né? Mas eu não estou aqui para discutir alguma coisa só da minha opinião, mas a gente vai discutir como um todo. Eu busquei alguns dados, algumas informações para vocês, buscando inclusive pesquisas e dados que são de credibilidade, porque a gente tem isso também, né? A gente vê alguns dados que não condizem com a realidade, algumas coisas que são, inclusive, ONGs que fazem algumas coisas, alguns meios de comunicação que não têm muita credibilidade. Então, eu tive essa preocupação de fazer uma busca bastante minuciosa e fazer algumas comparações para que a gente pudesse hoje discutir aqui e passar para vocês alguns números. Yara, boa noite, bem-vinda. Olha, Alessandra, com 43 pessoas. Muito obrigada, minha querida, compartilhando. Ai, gente, vai compartilhando a live, por favor, vai compartilhando. Ah, obrigada. Olha aqui, a Rosimeire tá dando boa noite para você, Paulo. Bom, gente, vamos lá, então. Essa é uma pesquisa do Senado, tá? Essa é uma pesquisa do Senado. Então, de todos os dados que eu busquei, essa daqui foi a que eu achei bastante coerente. E engraçado, né? Eu vou falando para vocês porque nas minhas viagens, que eu apresento alguns dados brasileiros em alguns fóruns que eu já participei, todas as vezes eu faço uma atualização de dados, de buscas, para poder apresentar em fórum. Engraçado que de 3, 4 meses para cá, o cenário cada vez vai mudando, é isso que eu estou falando para vocês. É por isso que eu fiz essa pesquisa hoje, inclusive buscando novos dados, né? Então, uma das coisas que me deixou bastante assustada foi que, eu já sabia, mas assim, com todo o apelo que a gente está fazendo, né, com tudo que a gente fala disso, os dados ainda continuam muito ruins. Então, a cada 10 mulheres, apenas 2 vai até a polícia para fazer uma denúncia, tá? Sobre a agressão. Então, eu acho isso... E por que só isso acontece? Por que isso acontece? Então, tem alguns dados para vocês. A violência na mulher, ela começa entre os 20 e os 26 anos. Tá? Esse é o maior número, maior incidência dela sofrer a violência, entre os 20 e os 26 anos. Existe um dado muito importante da aceitação da mulher em relação à violência, porque ela não tem consciência, né,
seja violência, ela só tem consciência da violência quando é física. Quando ela é uma violência psicológica, uma agressão verbal, ela não tem consciência que aquilo, na maioria das vezes, é uma agressão. Ela acha que o homem tem o direito de fazer aquilo, de falar daquela maneira com ela. Então, isso é um ponto bastante preocupante, né? Que a gente também tem que alertar e tem que fazer com que a mulher, porque da agressão verbal e a agressão psicológica para a física, é muito rápido esse processo, né? O homem que tem o perfil da agressão. E como esse é um dado importante para que a mulher conheça o seu agressor. O agressor verbal, psicológico, ele é um grande potencial de agressor físico, né? Ele já desencadeia nessa sistemática um passo grande para a agressão física, né? Então, outro dado, e o agressor, normalmente, né, 80% dos agressores, tá, são pessoas que elas têm ou tiveram algum tipo de relação afetiva, né? Namorado, ex-marido, namorado, ficante, enfim. Mas 80% eles tiveram algum tipo de relacionamento afetivo. Então, isso é danoso, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, a agressão física, você fica com hematoma, fica com o olho roxo e depois passa, né? Agora, a psicológica, essa é a mais difícil, mesmo porque nós não temos no Brasil uma sistemática e nem políticas públicas de uma forma abrangente que a gente possa tratar essas pessoas dessa agressão psicológica, desse dano psicológico causado. O Paulo está dizendo aqui, infelizmente o Brasil é pobre de dados estatísticos e confiáveis. Somos obrigados a batalhar e buscar estimativas. Exatamente isso que eu acabei de falar. A gente tem que ter todo esse cuidado para quando a gente levantar alguns dados e alguns números, a gente buscar também essa coerência, né? Para a gente não passar uma informação inverídica, ou seja alarmante ou não, mas ela tem que vir de uma forma correta. Então, e é aquela coisa, né? O Brasil não tem... acho que os motivos que a mulher não procura ajuda, que a própria polícia não está preparada para atender essas mulheres. Isso também foi encontrado na pesquisa, Solange. No caso do marido e a mulher, eles não têm apoio nem da própria família, pai, mãe, irmãos, pensa nos filhos e acha que o companheiro irá mudar e etc. Exatamente, Renato Salles. Esse dado que você está falando aí... Oi, Viviane, boa noite, querida. Ai, verdade, né? Esqueci de falar para vocês, eu estou de página nova. Aquele lá é um perfil pessoal, né? E agora eu tô nesse perfil aqui, que é um perfil mais, né, abrangente, mais profissional, vamos dizer assim, né? E esse aqui é o Ivani.Serebrenic. O meu perfil pessoal é Ivani Serebrenic. Então, gente, essa pesquisa, Renata, essas informações que vocês estão falando aí... Boa noite, Camila Pessoa. Linda. Acho você linda nas fotos, viu? Que você posta. Eu acho que você é um pouco tristinha. Você pensa que eu não leio suas coisas? Não sei de quem que você tá com saudade. Mas acho que você tá com saudade de alguém. Tá vendo? Só. Não fica com saudade, não. Sabe, se for Quando a gente tá com saudade, se a pessoa estiver longe, a gente pega um avião, vai lá. Se for mais perto, pega o carro, pega o ônibus, pega o metrô, mas vai matar a saudade. Só para descontrair. Natália Freitas. Ou até por medo de vergonha. Então, o que diz, né? 74% das mulheres não vão à polícia porque ela tem medo do agressor. Olha a pesquisa o que diz. 36% dependência financeira. 34% não separa porque quer a ajuda do marido com os filhos. 30% por vergonha. 30% não acredita que ele terá uma punição. Então é isso que nós estávamos falando agora, né?
Então, essa somatória de coisas é que faz... apenas 19% das mulheres não conhece a lei que a protege. Né? Elas desconhecem totalmente. Então, 19% ela não conhece os seus próprios direitos. Né? Então, isso também é um número grande diante de tudo que a gente faz. Eu acho que a gente tem que disseminar mais essas informações, que a gente tem que, né, buscar mais isso. 26% das mulheres continuam vivendo com agressor. Ou seja, continua apanhando, continua... E aí, o caminho dessa agressão a um feminicídio é um passo, né? E não tem como sustentar os filhos. Exatamente isso, o Angel. É isso que a gente está falando, essa dependência financeira. Tá? Deixa eu subir aqui. Boa noite, Vani. Leila Carvalho. Boa noite, Vani. Sempre te acompanho, adoro seus vídeos. Muito obrigada, meu bem. Eu vou aprender, daqui a pouco eu vou ficar boa que nem a Alessandra. A Alessandra detona lá na live dela, mas eu vou aprender. Sandra Freuri, bem-vinda, querida. Celso Cerebrenic, quanta honra! Ok, tem uma pergunta. Ivani, é verdade que as mulheres mais pobres sofrem mais de abusos? Não. Engraçado isso. Boa pergunta, Paulo. Não é assim. Olha só os dados. Tá? O perfil ocupacional da mulher agredida. Então, bora lá. 35% elas trabalham em empresas privadas, ou seja, é uma mulher que trabalha, que tem a sua... tem uma ocupação, tá? São pessoas que estão, de uma forma ou de outra, tendo informação do mundo lá fora, do que está acontecendo, né? Então, 35% trabalha fora. 15% são donas de casa. 15% são profissionais liberais. Né? Profissionais liberais, a gente inclui aí médicos, advogados, dentistas, enfim. Né? 11% são funcionárias públicas. 7% aposentadas. 7% estudantes. 4% empregadas domésticas, que muitas vezes são elas que sustentam a casa, né? De repente aqui o número cai, porque é ela que sustenta a casa, aquela coisa. 3% são desempregadas. Então, para você ver que 35% é a mulher que trabalha fora. Por que isso? Porque quais são qual é a motivação da agressão? Por que elas são agredidas? Em primeiro lugar, por ciúmes. Em segundo lugar, o uso de álcool, drogas, todo tipo de drogas. Então, para vocês terem uma ideia. Então, relacionada a isso, a gente imagina o fato dela trabalhar fora, o fato dela se relacionar com outras pessoas, o fato delas se comunicarem com outras pessoas, e o número maior da motivação da agressão é o ciúmes. Marione, boa noite, bem-vinda. Marione também está sempre aí nos acompanhando. Renato, deveria ser matéria escolar, é isso que eu quero discutir com vocês, que é importante, né? Esse fator de divisão de bens pesa muito na divisão da mulher em se separar. A justiça é morosa nesses casos, exatamente, o Renato está comentando aqui. Então, deixa eu buscar mais. Isso, as drogas lícitas e ilícitas, né, o Renato. Então, esses dados que eu busquei hoje, com bastante critério para passar para vocês, né, e dizer que o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos contribuir com isso. Esse apelo junto, né? Porque o que ocorre? A cultura machista, né, não é só um privilégio do Brasil, né?
mas a gente vê que o pai agressor, o filho será um potencial agressor quando crescer, né? Ele vê a mãe apanhando, né? Ele vai crescer, ele não tem... O grande problema do homem brasileiro, não estamos aqui, vamos falar do homem brasileiro, ele tem um sério problema de lidar com seus conflitos internos, né? Para poder resolver as coisas em relação a um casamento, e com isso ele cria, né? Ele acha que ele vai resolver o problema do relacionamento dele com a agressão verbal ou com a agressão física, né? Por quê? Porque ele cresceu num lar onde a mãe se submeteu, a mãe permitiu que isso acontecesse. E a maioria acontece na frente dos filhos. Então, essa cultura da mãe permitir, ele entende que... Por que a mãe permite? Porque essa mulher, ela já veio de um lar assim, da mulher ser submissa, porque o homem tem sempre razão, porque o homem, o que ele fala tem que ser obedecido. Então, ela cresceu dessa maneira. Tem uma pesquisa, gente, onde diz o seguinte, que quando... Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Vani, é preciso representar atualmente contra o agressor? Sim. Tá, boa pergunta, Paulo. Hoje, a mulher... Uma outra questão que também foi apontada na pesquisa, as mulheres, quando elas vão na delegacia, que são muito poucas as mulheres que vão até a delegacia, eu até anotei aqui, 62% dos locais onde elas vão são delegacias comuns. Por quê? Nós precisamos ter mais delegacia da mulher, e não basta ter a delegacia da mulher, nós temos que ter profissionais preparados para isso. Hoje você ir numa delegacia, seja ela da mulher ou uma delegacia comum, é extremamente constrangedor para a mulher, né? Nós temos os canais de denúncias, temos tudo, sabe? Mas essa coisa de você entrar no sistema, de você fazer a denúncia e você não ter como acompanhar, você não ser recebido por alguém, né? Que é isso que eu percebo, que a mulher, quando ela é agredida, ela precisa ser acolhida. E quando ela faz isso pelo telefone, a impressão que eu tenho claro que muitas vezes é a primeira forma, né, que ela tem de socorro naquele momento. Mas é uma coisa que falta nisso, era realmente a delegacia da mulher para que ela fosse recebida por uma profissional. Não precisa ser exatamente uma psicóloga, mas que a delegada, né, ou qualquer assistente que o atendesse, tivesse preparo para fazer isso. E essa é uma das grandes reclamações, a capacidade do profissional que atende. E como a maioria das delegacias, não são tantas delegacias de mulheres, então elas vão na delegacia comum e são atendidas por homens, e aí gera um outro problema, que é o constrangimento de falar sobre agressão. Quando é estupro, então, nem se fala, né? A Solange está dizendo aqui, ó, temos que tratar o problema na raiz. Infelizmente, muitas mulheres são educadas para ser submissa. Exatamente isso que eu falei. Tá? Então, nós precisamos de políticas públicas nas escolas. Nós temos, sim, que hoje ter mecanismo da gente cuidar dessas pessoas que estão agredidas, que já são adultas, que têm esse perfil, tratar do agressor. A pesquisa diz, gente, que o homem agressor demora, dentro de uma sistemática de trabalho, de fazer um tratamento psicológico, ele demora 6 meses para ele admitir que ele é um agressor. Para ver que isso está enraizado nele, isso está nele, está no DNA dele. Então, é isso que nós precisamos cuidar dos que estão aí, e nós temos que criar políticas para falar não só com os meninos, e com as meninas, para que as meninas não permitam ser agredida de nenhuma maneira. Mas respondendo à pergunta do Paulo, no boletim de ocorrência, até 2010, se eu não estiver enganada, as mulheres iam na delegacia, faziam o boletim de ocorrência, e depois elas tinham que voltar para fazer a representação, a chamada representação. E o que ocorria com isso?
Eu acho que ela tinha 30 dias, se eu não estiver enganada, elas tinham 30 dias para voltar e fazer a representação. Nesses 30 dias, o agressor era altamente romântico, altamente cavalheiro ou coisa parecida, para que ela não voltasse e convenciam ela a não ir na delegacia fazer a representação. Ou seja, aquele boletim de ocorrência era arquivado e nada era feito. Ou então, elas eram ameaçadas a não fazerem a representação, tá? Então, aquela coisa se perdia, porque a delegacia precisava da representação para poder iniciar uma investigação. Isso parece que foi até 2010. Hoje não precisa mais. Graças a Deus, hoje é diferente. Então, hoje, a mulher fazendo o boletim de ocorrência, ele anda sozinho. A partir daí, a própria polícia já abre inquérito, já é encaminhado ao Ministério Público e aí começam as investigações. Tá? Então, hoje, a coisa, eu acho que isso é um avanço, é uma situação bastante interessante. Obrigada pela pergunta, Paulo. A Natália está dizendo aqui, Ivani, como saber até que ponto o ciúme normal ou o ciúme doentio por parte do agressor? Gente, eu acho que nós, mulheres, dentro dos nossos relacionamentos, a gente tem assim, nós mulheres, nós temos... tem mulher que fala que se o marido não tem ciúmes é porque não gosta, para você ver a cultura, como que é. Né? O fato do marido ou do namorado não ter ciúmes é porque ele não ama. Ela associa os ciúmes com a falta de amor. Né? Então, isso é cultural da mulher brasileira. Né? Então, nós temos que ter atenção se o namorado, e para quem está aqui, que é mãe e pai, a gente ter essa atenção, tá? Com os namoradinhos das nossas filhas, né? Nós que estamos aí buscando informação, que temos acesso à informação, que temos uma forma diferente de pensar, o mundo mudou bastante, a gente tem que tomar todos os cuidados, então, ver como que ela é tratada. Eu acho que o agressor, o ciumento, o cara que proíbe a roupa que fala que a tua roupa está decotada, que a tua roupa está curta, essa demonstração de machismo, que muitas vezes não é nem questão de ciúmes, é uma demonstração de machismo, esse é um primeiro sinal. Tá? Então, você identificar um agressor, e aquilo que eu falo, agressão verbal para a física, e da física para um feminicídio, é o caminho. Então, gente, nos primeiros sinais, vamos tomar precaução e vamos tomar algum tipo de medidas, né, para que a gente possa prevenir, né? E a gente também, nós temos um papel, tá, perante a sociedade, de poder ajudar outras mulheres. Tá? Nós temos o papel dentro da sociedade, e um detalhe importante, gente, que um terceiro pode sim fazer um boletim de ocorrência quando você perceber que a sua vizinha, que a sua amiga está em situação de risco, né, de cárcere privado, de uma agressão física, alguma coisa, somente a agressão verbal, que aí sim precisa ser ela mesma. Mas qualquer outro tipo de agressão, um terceiro pode sim representá-la na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Deixa eu ler mais aqui. Solange está dizendo, temos que tratar o problema na raiz. Infelizmente as mulheres são educadas. Isso que eu já tinha visto aqui. Dá uma travada aqui. A Rosimeire está dizendo aqui, ó, eu sofri violência, meu ex-marido batia em mim até sangrar. Sofri muito, mas criei coragem e denunciei ele. Procurei meus direitos. Hoje sou divorciada, feliz e a justiça foi feita. Ai, parabéns, Rosimeire. Tá vendo? Tá vendo, gente? Né? É isso. A gente não pode, nós não... Ninguém merece, não é nós mulheres não merecemos, ninguém merece viver de agressão. E eu digo, agressão, né, quando bate, a cena da violência gera outros problemas, não é nem no físico. Eu sempre digo que o físico é o menor problema. O físico é o menor problema,
né? Então, o emocional, o psicológico, a forma que você vai se relacionar com o seu outro amor, com o seu outro relacionamento, com o seu outro casamento, com o seu outro namorado, pode muitas vezes ser prejudicada por um relacionamento que lá atrás você não poderia ter permitido que crescesse aquilo dentro de você. O Renato está dizendo assim, até pouco tempo, delegados homens até zombava das mulheres agredidas, exatamente, mas ainda até hoje existe, infelizmente, Renato. Oi, Luana Caldas. Luana Caldas está dando boa noite aí pro Nadir. Antônio Cândido, muito obrigada, bem-vindo. Alessandra Ivani, uma das coisas que devemos também ficar em alerta é a quantidade de homens que também têm sido agredidos pelas mulheres. Exatamente, gente. Eu acho assim, tá? Os direitos são para todos. Né? Os direitos são para todos. E muitos homens sendo agredidos. E muitos homens que por isso que nós acabamos de falar, pelo próprio machismo, ele não denuncia. Porque ele não pode admitir perante a sociedade, perante a polícia, que ninguém fique sabendo que ele foi agredido. Então ele apanha sozinho. Tá? E essa coisa de apanhar, ele sofre essa violência muitas vezes com armas, com faca, com tesoura, essas coisas, entendeu? Por quê? Porque a mulher não tem o uso da força física, né? Então ela atinge ele nessa violência física com objetos, né? Então, a violência, no caso da mulher, para o homem, a violência maior é a física do que a psicológica. Né? Então, nós temos que ter essa preocupação, nós temos que chamar a atenção das mulheres, porque essa coisa sendo crescente, e os nossos direitos conquistados, né? Os direitos das verdadeiras vítimas, né? Das pessoas que estão aí sendo agredidas, nós podemos ter um problema de perder esse direito, né? Então, aí ela alega que ela fez por legítima defesa. O homem não vai por vergonha. Se a mulher tem vergonha ou medo, né? O homem tem vergonha. O homem por si só é a vergonha da sociedade de isso virar público e ele, né? Por quê? Porque o homem brasileiro, ele tem a cultura que ele não pode ser fraco. Ele não pode ser considerado frágil perante os filhos, perante a sociedade. Então, essa cultura de ser um homem forte fica permissivo, né, a esse tipo de coisa. Então, é um dado, Alessandra, bastante importante isso que você tocou. Eu acho que a punição, num caso de agressão de uma mulher para um homem, eu acho que tem que ter. Nós temos hoje a Lei Maria da Penha, né, que está aí, que é uma lei bastante ampla. Eu acho que ela é muito interessante. Eu acho que o Brasil, de uma forma geral, nós não precisamos de mais leis, de mais nada. Eu acho que nós temos leis suficientes. O que nós não temos é formas de aplicação dessas leis, né? Essas leis não são bem aplicadas. Então, com isso, a gente acha que tem deficiência de leis. Então, e nós não temos para os homens, dentro da mesma medida, né, lei que o protege. Então, eu acho que a pena, a proteção, eu acho que tem que ser aplicada, né, da mesma maneira. Porque o conflito entre a lei, o porquê que o homem foi agredido, é muito diferente da mulher. A mulher, a única coisa que, na maioria dos casos, a pesquisa diz, o homem é agredido pelo ciúme da mulher. Essa é uma das... o que a pesquisa aponta. Né? A Eliane está dizendo, os filhos, quando crescem, vivenciando esse tipo de agressão doméstica, acabam sofrendo ao longo da vida grandes traumas irreparáveis. Exatamente, Eliane Filgueiras, minha amiga, bem-vinda. E o que acontece? É um potencial agressor também, quando ele vier constituir a família dele. O Antônio Cândido está dizendo, boa noite, Vani, cheguei atrasado,
dando um gancho na pergunta anterior, você disse que o inquérito continua sozinho após o BO. Sendo assim, mesmo que a mulher não queira prosseguir com o inquérito policial, ele continuará? Sim. É que eu estava falando, Cândido, até acho que é 2010, se não estiver enganada, ela tinha que ir à delegacia representá-la. Hoje já não mais precisa, né? Ela, uma vez que ela vai fazer o boletim, ele caminha, a própria polícia faz a representação. Tá? Que eu acho que isso é um avanço importante pelo fato de uma possível ameaça, dela ir retirar a queixa, né? Que nem eles usavam esse termo, ela foi lá e retirou a queixa. Então, por ameaça, ou então durante aquele período ele ficava bonzinho e depois voltava a ser agressivo outra vez. Enfim, o Renato está dizendo assim, a namorada do meu filho está aqui, a Laís, bem-vinda, Laís. Boa noite. Namorada do meu filho, eu acho tão estranho falar isso. São tão criança, meus filhos, pode já estar namorando. Mas tudo bem, né? Faz parte, é o processo natural da vida. Bom, Renata, acho que o movimento feminista, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, pois manipula dados e tem o intuito de acabar com as famílias por conta da ideologia de esquerda. Essa coisa, Renato, é lamentável. Sabe, eu acho que nós podemos falar, todas nós aqui podemos falar de mulher, né? Sem ser feminista, né? Eu não diria que o feminismo é o inverso do machismo, mas se a gente for pegar o pé da letra dentro do comportamento, entendeu? Algumas coisas são desastrosas. Nós não precisamos ter comportamentos feministas, né? E eu, como direitos humanos, eu não posso também ter esse comportamento de defender apenas a mulher, né? Porque aqui nós estamos falando, nós cuidamos e temos a preocupação com os direitos dos humanos, sejam eles homens ou mulheres, né? Então nós podemos falar de mulher, nós podemos defender as mulheres sem ser feminista, com esse perfil ideológico que hoje se aplicam a todo custo e de qualquer maneira no grito. Não é dessa forma que nós vamos criar uma cultura e criar um mundo melhor para os nossos filhos. Se a gente não cuidar hoje, se a gente não tomar conta disso hoje, esse movimento, eu diria assim, está tomando conta do mundo, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu não gosto de falar de esquerda, de direita, eu não gosto de falar de ideologia política, né? Eu respeito todas, né? Embora eu seja de direita, né? Hoje já não dá mais muito para saber o que é direita também, o que é centro, o que é direita, né? Mas eu também não gosto de entrar nesse mérito. Mas eu acho que pessoas são formadas, né, por caráter, né, não por ideologia política. Eu acho que isso é lamentável quando isso acontece. Esses movimentos criados para disseminar ódio ou para disseminar qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de movimento, né, eu acho isso muito lamentável. Então, por isso que eu não adoto isso como linguagem minha e não adoto isso para fazer absolutamente nada. Eu atuo dentro da minha consciência, dentro do meu caráter, buscando, sabendo e buscando fazer o bem, né? Então, eu acho que nós vivemos em sociedade, não adianta a gente dizer que a gente não tem compromisso com a sociedade, porque temos sim, porque nós vivemos nela, e como cidadão, pagando os nossos impostos, que não fazemos mais que obrigação, nós temos o direito sim de atuar na sociedade, de contribuir para um mundo melhor, né? Era muito fácil, todo mundo a essa hora está cada um na sua casa, eu poderia estar cruzando os meus braços e essa hora estar com os meus filhos, mas não, eu acho que nós estamos aqui, inclusive por eles, para que a gente possa construir. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho disso, a gente pode ter um amanhã melhor e ter nosso grito sendo ouvido de alguma maneira. Tá? Gente, vai compartilhando a minha live. Ó, a Natália está dizendo, quando eu sofri assédio, eu fiquei
devastada emocionalmente, quase morri. Eu acredito. É isso que nós acabamos de falar, Natália. Agressão verbal, assédio psicológico, ele é devastador, devastador. O Paulo está perguntando, existe alguma ideia sobre a idade das mulheres agredidas? Sim, eu até falei no comecinho da live, Paulo. Ela começa entre os 20 e os 26 anos. Ela quando começa a ter as primeiras agressões, entendeu? Tem mais aqui, a Natália está dizendo, demorei muitos meses para contar para a minha psicóloga, para os meus pais, então foi pior ainda. É isso que eu estou falando. Essa coisa de demorar, essa coisa de deixar passar. E outra coisa, a gente sempre acha que vai mudar. Ele vai melhorar. Ele fez isso porque a gente estava sem dinheiro. Ele fez isso porque ele foi numa reunião, a reunião não foi boa. A gente fez isso porque a gente estava planejando viajar, não deu certo. A gente sempre vai buscar uma desculpa para agraciar o nosso amado que ele tinha razão de nos ofender. Essa é a nossa moleta, né? Moleta da má sorte, porque não é essa desculpa. Isso é uma forma que nós encontramos porque amamos, porque somos submissas, temos medo de ficar sozinha, temos medo de criar os nossos filhos, enfim. É isso que nós não podemos aceitar. A Denise está dizendo, sofri agressão física no parto. Nossa! Era para ser o quê? Uma lembrança com uma hora mágica, né? Linda, apesar da dor, mas foi uma hora que nunca mais quero lembrar. Nossa, Denise! Você sofreu violência do teu marido ou de alguém que estava fazendo o teu parto? Nossa, que chato. Esse momento, que são momentos marcantes na nossa vida, né? Que é o momento de ter o filho, que é o momento de engravidar, né? Essas coisas são realmente que deixam marcas para toda a vida. A Cláudia está dizendo, Ivani, infelizmente essa cultura patriarcal ainda está bem presente nas relações e ainda prevalece suas raízes muito profundas. O que talvez mude seja o nível de desenvolvimento cultural abordando isso nas escolas e alterar essa cultura machista. É isso que nós acabamos de falar. A Cláudia Mota está aqui reafirmando, é isso que nós precisamos fazer, né? A gente tem que apoiar essas coisas, nós temos que reivindicar os nossos, todo mundo tem aí, a gente tem que fazer a nossa parte na nossa casa, porque a gente tem mania de colocar, às vezes, a culpa só no poder público ou algo dessa natureza. Mas enquanto isso não ocorre, tá, nós temos sim que fazer isso dentro da nossa casa. Nós temos que fazer a nossa lição de casa com nossos filhos enquanto são pequenos. E nós temos que fazer esse papel também perante a sociedade. Nós temos que nos envolver, né, com a sociedade quando a gente perceber alguma coisa dessa natureza. Tá? Não adianta saber que a nossa vizinha apanha todos os dias e você não querer fazer nada, né? Eu acho que é um papel nosso, não vamos deixar que o pior aconteça, né? Então, vamos fazer também o nosso dever de casa. Renata Ivani, você e Paulo estão acima dos conceitos de ideologia. Quem é honesto e fala a verdade não merece críticas. Esse que mas a gente vive num país, né, que nem diz sempre o Paulo, né, que é difícil você falar a verdade, né? É difícil, quem fala a verdade muitas vezes. A Bruna Campolim, bem-vinda, querida. Você tinha sumido ou eu que não tinha te visto? Bruna Campolim está sempre me acompanhando. Denise, da equipe médica. A Denise foi agredida no momento do parto da equipe médica. Denise, a gente precisa, né? Depois, se você quiser, passar em box essas informações para mim, que eu vou tentar te ajudar. Se você quiser, eu vou tentar te ajudar nessa circunstância, tá? Para ver o que a gente pode fazer. Mas é lamentável, um momento sagrado da vida da mulher, né? Que é ter um filho, né? Você passar por uma situação dessa.
Eu lamento muito, viu, Denise? De coração mesmo, como mãe, como mulher, né? Eu lamento. Como ser humano, Denise, eu lamento. Não é nem como mulher, como ser humano. Porque ninguém merece isso. Principalmente num momento desse, né? Eu lamento. Lamento mesmo, de todo o meu coração. Tá? Muito triste mesmo, Mariane. Muito triste a situação dela. A Mariane está comentando aqui, Denise. Luciano Fernandes, bem-vindo, entrou agora, bem-vindo. A Rosmeire está dizendo, as mulheres têm de ter coragem para denunciar para a justiça ser feita. Uma vez agredida, sempre será agredida. Nós mulheres temos os nossos direitos. Exatamente. Uma vez agredida, sempre será agredida. Ele não vai mudar. Eu acho que esse tem que ser o nosso coro. Ele não vai mudar, infelizmente. Tá? Nós temos que, sim, fazer o nosso papel. Não podemos permitir isso. A Natália está dizendo aqui, o meu agressor foi um funcionário do meu antigo colégio. Uma pessoa que se aproveitou da minha inocência e assim me assediou. O pior é que eu, finalmente, entendi por que as vítimas falavam que se sentia culpada e que é culpada faz aquilo, sem querer. Exatamente. É a primeira sensação. Vocês sabem muito bem, eu sou vítima de abuso sexual e o que a gente... O primeiro sentimento é de culpa. Você vai sempre se sentir culpada. Imagina, né? Um abuso sexual. Você acha que você deu bola, você acha que você olhou, que você deu margem para alguma coisa daquele tipo acontecer com você. Entendeu? Então, essa sensação de você se sentir culpada, até que você não descobre que aquilo era um maníaco, que aquilo era um louco, que aquilo tinha um desvio de conduta, que tinha um desvio psicológico, até que isso aconteça, você se sente culpado. Sem contar que muitos maridos, as mulheres não podem contar porque eles vão abandoná-las ou ela vai apanhar até, né? Porque eles vão sempre achar que elas deram margem para aquilo que acontecesse. Então, eu entendo perfeitamente e essa é a situação das mulheres. Eu vejo muita gente me criticar, por que demorou, por que isso, né? Ai, a Tereza Candiolo caiu a internet dela, ela voltou agora, perdeu. Depois você assiste, Tereza. Olha, a Denise está dizendo que ela sofreu 12 horas em trabalho de parto sem assistência. E ainda após tudo me mandaram embora para casa, tive que ir machucada fisicamente, psicologicamente, para outra cidade vizinha, com 7 centímetros de dilatação e 2 pedras no rim. Então, aí como é que você fica no momento sagrado da sua vida, que é dar luz ao seu filho, né? Então, o fato de você estar aqui publicamente, Denise, falando com a gente, né, recebendo o nosso apoio, o nosso carinho, eu acho que isso é importantíssimo para você. Então, eu quero que você se sinta acolhida aqui pela equipe, eu quero que você se sinta, né, representada por muitas pessoas aqui, no sentido de que a gente está solidária a você, né, que eu acho que isso é um momento importante. Eu quero que você supere isso. Tá? Agora, superar, gente, uma dor não é deixar passar. Superar uma dor não é não buscar os nossos direitos. É bem diferente isso. Então, pessoal, eu acho que nós temos sim que buscar isso e buscar superar. Tá? Para que a gente não transmita isso para quem está perto da gente, não transmita isso para os nossos filhos, essa sensação. Tá? E eu sei que é difícil, tá? Mas a gente tem que buscar. O Leandro Guimarães entrou agora, a Simone Lima entrou agora, sejam bem-vindos, boa noite. Ivani, uma mulher pode denunciar um estupro ou assédio grave até quantos anos depois do ocorrido? Tem muitas mulheres que não denunciam achando que caducou. Não. Veja, não tem prescrição. Eu digo prescrição, a denúncia, ela pode ser feita a qualquer tempo. Tá? A forma que as autoridades policiais vão receber esse tipo de denúncia, dentro de uma prescrição,
Mas isso não quer dizer que ela não. Olha, nós temos um caso aqui muito boa a sua pergunta, Renato. Nós temos ali a Tereza. A Tereza Cordioli, que é a minha comadre, ela é vítima de abuso sexual, tá? Ela foi abusada por Roger Abdelmaci quando ela tinha 17 anos, tá? Me permite, eu estou contando a sua história porque eu sei que eu tenho a permissão dela para falar isso, né? E se passaram 40 anos, tá? Quando eu vim a público denunciar o Roger, foi que as outras mulheres começaram a aparecer e a Tereza foi uma das que apareceu, tá? E já tinha se passado 40 anos, a Tereza tinha 17, a Tereza era uma menina, né? A Tereza não foi buscar engravidar. A Tereza foi, ela tinha uma infecção urinária e ela foi tratar uma infecção urinária. Ele era recém-formado, tá? Ele tinha saído da universidade, ele tinha 28 anos e foi quando ele abusou da Tereza, tá? Então, para dizer, a Tereza, o que aconteceu com a Tereza? A Tereza veio para o processo, óbvio que ela entrou no processo, ela fez todos os passos, fez a denúncia, fez tudo, mas ela configura no processo condenatório como testemunha, tá? Eu fiz a denúncia, eu faço parte do processo da condenação, né? E a Tereza não, ela entrou, por ter passado 40 anos, ela entrou como testemunha porque considera-se que o crime já tinha sido prescrito. Então, gente, o fato de ter passado muito tempo não impede de você ir fazer a denúncia, tá? Porque a denúncia, mesmo como testemunha, ela serve de elementos, né, para o processo criminal, para a condenação, eu diria. Se você vê por que serve de base, porque os moldes, quem diz na gíria, ou sei lá, não na gíria não, eu acho que é a forma correta de falar, os moldes operandes de um agressor sexual, eles são muito parecidos. A forma de ataque deles é muito parecida. Então, por exemplo, quando eu não sabia, eu não tinha conhecimento que existia outra vítima, eu não conhecia absolutamente ninguém, e eu fui e denunciei, lá na polícia já havia muitas mulheres que tinham denunciados, que era quase um copia e cola a forma de atuação dele, entendeu? Inclusive com a Tereza. Então, quer dizer, quando isso acontece, o fato de ter passado muito tempo serve de base, tá? E de indícios para o processo condenatório. A Valéria está falando aqui. Eu soube que isto é mais comum do que a gente pensa, e não somente no serviço público. Você está falando da Denise, né, doutora Valéria? Doutora Valéria Afonso é a nossa psicóloga, tá, gente? Tá aqui na nossa live hoje acompanhando, tá? A Solange está dizendo aqui, se eu não estou enganada, tem uma lei específica para esse caso de agressão na hora do parto. Tem uma lei específica, eu não lembro qual que é, mas eu vou falar depois no particular com a Denise para ver se ela quiser, obviamente, pra gente, ou se ela já fez isso aí, Denise. Muito foi o que eu falei em volta aquele dia, as palavras vale muito, uma coisa, saber que não está... eu já falei com a Denise, agora eu lembro do caso. Desculpa, gente, eu recebo assim, graças a Deus, né, centenas de mensagens por dia. Eu acho assim, que volto a dizer, Denise, o fato de você superar o trauma, vamos dizer assim, eu sei que conviver com ele, né, sabendo administrar, não quer dizer que você não tenha que tomar algum tipo de medidas, independente do tempo que passou. Tá? Eu acho que a gente tem que denunciar. Por quê? Você pode ter certeza que você não foi a única vítima. Não foi só você. Eles fizeram isso com outras pessoas ou ainda estão fazendo. A Tereza está dizendo aqui, denunciei 40 anos depois. Para você ver, 40 anos depois. E nós estamos aí. Nós tiramos, né? Ajudamos a tirar do mercado, não é? Um agressor.
Ah, e o João Vitor tá aí. O Celso? Ai, João Vitor, parabéns, mamãe. Ah, tá. Tô vendo aqui. Celso Serebranic, gente, é o pai dos meus filhos, né? Mas quem tá na live não é o Celso, é meu filho, João Vitor. Parabéns, mamãe. Obrigada, meu filho. Mamãe tá com saudade. Ai, meu Deus do céu. Vocês sabem, né, gente? Eu tenho trigêmeos, né, de 17 anos. João Vitor, a Giovana e o Paulo Henrique. E o João Vitor tá aqui. Muito obrigada, meu filho. Seja bem-vindo, tá? Isso que eu tô falando aqui para vocês não é novidade para eles. Eu estou sempre falando em casa e orientando, né? Então acho que eles já estão cansados de ouvir como que se deve tratar uma mulher. Enfim, a gente faz o que pode, né? Eu estou fazendo o meu papel. A Denise está falando, hoje entrei para o Conselho Regional de Saúde e estou engajada nessa causa. Não temos acesso a isso, muitas mulheres não sabem disso, porque é uma agressão no parto. Cara, isso é lamentável. Meus irmãos assistiram ao malfadado seriado, sim, e os avisei que muitas coisas não aconteceram desse jeito, que foi mostrado. Foi mostrado e que confio somente na sua versão. Exatamente, Renato. Infelizmente. A mídia tem uma forma de mostrar as coisas, inclusive o nome, né, da minissérie. A minissérie, ela se chamava Assédio, né? Assédio? As mulheres ali foram estupradas, não assediadas, né? Já começa por aí. Por que não falar o estupro, né? Então, começa já por aí. Eu questionei isso desde o início. Enfim, a diva está dizendo, como no caso do João Teixeira, várias mulheres denunciaram em mais de 6 meses, né? Prescrição, mas dentro do prazo. As outras entram como indícios e contam os casos. Exatamente. Exatamente. Aí uma pouca parcela entra fazendo parte do processo, né? Que serve, e as demais entram como indícios, né, de provas, por isso que são chamadas de testemunha, que foi o caso da Tereza, para fazer a condenação. Gente, eu já passei de 1 hora de live, ninguém puxou minha orelha até agora, mas eu acho que foi legal. Mas, gente, o que eu quero dizer de tudo isso, né, esse monte de coisa triste que a gente está falando, eu quero, né, me despedir de vocês, porque eu tenho agora umas, né, eu não sei como é que a Luana ainda não puxou minha orelha, né, o pessoal que está aí moderando. Ai, obrigada, Solange, é muito lindo os meus filhos, né, mãe? Poderia falar o contrário. Ai, boa noite, quase não consigo. A Erlaine Paula chegou. Ai, Japa! Bem-vinda, fofa. Adoro a Japa. Você é muito querida, viu, Japa? Poderia ser um tema de live esta violência do parto. Precisa dar visibilidade para isto, para que as mulheres façam. Ó, a doutora Valéria está dando uma sugestão aqui, viu, Denise? Para a gente fazer uma live de tocar e convidar mais pessoas para contar essa história, tudo, para a gente debater isso. Eu acho importantíssimo isso. Bem-vinda na live. A Mariana está convidando pessoas. Então, pessoal, excelente live, Vani, parabéns. Obrigada, Paulo, Renato, com licença. Do filho e do noivo, Ivani, você tá linda. Ai, muito obrigada, meu bem. Muito obrigada. Obrigada. A gente faz o que pode, né? Eu fico toda nervosa no dia da live, porque eu vou falar com vocês, vou encontrar com vocês. Bom, gente, então vamos lá. 1 hora de live, eu acho que já deu pra gente discutir um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Volto a dizer, vai seguindo as minhas redes sociais, vocês vão entender tudo daqui a pouco, por que nós vamos estar discutindo isso, assim, numa dimensão, vocês vão ficar muito orgulhosos de mim, eu quero levar isso de uma forma bastante ampla, esse debate, entendeu? Por isso que a opinião de vocês é importante, eu acho que o pessoal da rede social vai depois colocar o próximo tema para a semana que vem, né? E aí vocês, por favor, votem lá. E vamos nós, mulheres,
poderosas, mulheres engajadas, mulheres responsáveis, mãe de família. Vamos ter o nosso coração aberto para as coisas, vamos parar com essa coisa da agressão, né? Não vamos permitir que isso aconteça com a gente. Vamos nos abrir mais ao diálogo, vamos conversar mais, né? E retrucar de menos, ou então entrar em embate para que essas coisas danosas não aconteçam na nossa vida. Vamos cuidar da nossa família de uma forma que a gente possa construir um mundo melhor para eles, fazendo cada qual a sua parte. Né? E não vamos ficar esperando somente o poder público, ou as escolas, ou as professoras para poder educar nossos filhos. Vamos educar dentro de casa também, tá bom? Então, eu quero me despedir de vocês, agradecer, tá? Saudade de você, Ivani. Fala, não, você chegou agora? Você está querendo que eu fale mais? As pessoas já estão cansadas aqui. Ative as notícias da live. Ai, obrigada. Então, pessoal, muito obrigada de coração. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo carinho de vocês. De todo o meu coração. Tudo de bom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa visitar o lar de cada um de vocês nesse momento, dando bênção, dando determinação, força de vontade, para que a gente acorde todos os dias agradecendo a Deus. A vida não é nada, né? Nós estamos aqui para contribuir com a nossa sabedoria, com a nossa pequenez muitas vezes, mas a gente tem sempre o que dar para o nosso próximo. Vamos fazer isso de uma forma de coração, vamos fazer isso sem ficar olhando quem a gente está ajudando, e vamos fazer isso com amor. Só o amor pode construir um mundo melhor, uma nação melhor, uma família melhor, tá? Então vamos lá, vamos ser sábias, né? Diante das dificuldades, o mundo não é só feito de pessoas más. Existem pessoas que cometeram algo ruim, mas não necessariamente elas são ruins. Então vamos acolher essas pessoas para que a gente possa salvá-la, para que a gente possa inserir ela dentro. Muitas vezes as pessoas precisam de um abraço nosso, de uma palavra nossa, de uma demonstração de carinho nossa. Não vamos fazer isso para o próximo sem querer nada em troca disso. Vamos doar amor que nós temos no coração, que muitas vezes temos isso de forma gratuita. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu amor, Deus nos deu fé. Então a gente faz esse pacotinho e vamos distribuindo por aí. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Obrigada, Diva. Obrigada, Japa. Alessandra, passou o tempo de enviar. Muito obrigada, amor. Obrigada, Alessandra. A gente vai se ver. A gente vai fazer uma live junto, lá na loja da Alessandra. Tá? Essa semana. Eu acho que eu vou ter uma live, então, aí fora de hora. Porque a minha próxima é na terça-feira. Ai, Cota, um beijão, Ivani, muito obrigada, Diva, obrigada a todo mundo, obrigada, Denise, obrigada pelo carinho. Solange Santana, o sol da vida da Alessandra, e o sol da vida da Alessandra, mas o sol dela tá irradiando em mim, tá? Já tá pegando uns raios assim pra mim. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Paulo Pavese, muito obrigada pelo carinho. Obrigada, meu filho, João Vitor. Não vi a Giovana aí. Obrigada, Laís, a namorada do meu filho. Bem-vindos. E muito obrigada. Desculpa, não vou falar o nome de todo mundo. E aqui travou. Não estou conseguindo ver mais as mensagens. Tá, gente? Muito obrigada de coração. Tá? Não sei. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Renato Salles. Muito obrigada, viu, gente? Deus abençoe vocês de todo o meu coração. E um beijo. Tchau, tchau.